Seguimos com Liberdade de Opinião e agora conversando com o comentarista político Caio Coppola. Oi, Caio, boa tarde para você. Olá, Roberta, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui. É um prazer endereçar de novo a nossa audiência diretamente da cidade maravilhosa. Continua no Rio, então. Obrigada pelas boas-vindas. Bom, primeiro tema, ao ser questionado por um apoiador, o presidente Jair Bolsonaro negou mais uma vez a possibilidade de retomar o auxílio emergencial. E, enquanto isso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre a retomada da economia e do emprego com a vacinação em massa. A gente separou um trecho da fala dos dois. Vamos ver. A palavra é emergencial. O que é emergencial? Não é duradouro, não é vitalício, não é aposentadoria. Lamento muita gente passando necessidade, mas a nossa capacidade de endividamento está no limite. A volta segura ao trabalho é importante e a vacinação em massa é decisiva. A vacinação em massa é um fator crítico de sucesso para o bom desempenho da economia logo à frente. Caio, como você avalia as declarações de Guedes e Jair Bolsonaro em relação à retomada da economia brasileira? Quer dizer, para isso acontecer, é preciso que o auxílio seja prorrogado até que a vacinação em massa citada por Guedes de fato aconteça. Mas como é que tudo isso vai atuar para conseguir diminuir a taxa de desemprego no país? Então, Roberta, peço até licença para me alongar mais nesse primeiro comentário, mas é importante tirar um pouco a política, né, para análise desse assunto e trazer aí para números concretos, né? Então, para efeito de contexto, vamos começar falando do auxílio emergencial, né? Então, trata-se de um programa excepcional de transferência de renda, foi aprovado e sancionado em regime de urgência para quê? Para amenizar os impactos da paralisação econômica decorrente do isolamento social horizontal que foi imposto por prefeitos e governadores e que, por decisão do STF, tiveram autonomia para trancar a população saudável em casa, para proibir crianças de frequentarem as suas escolas e para ceifar o emprego de milhões de pessoas, ainda que o sistema de saúde das suas regiões, seus estados, cidades, não estivesse necessariamente sobrecarregado. Bom, o auxílio emergencial, isso para desespero da oposição, ele foi idealizado pelo Ministério da Economia, que inicialmente propôs parcelas de R$ 200, portanto, desde o início, o valor ele já era superior ao do Bolsa Família. No Congresso, esse valor ele foi incrementado para R$ 500, conforme anunciado pelo presidente da Câmara. E, posteriormente, o presidente da República solicitou um novo aumento, né, levando aquelas 5 primeiras parcelas do auxílio emergencial para os R$ 600 mensais. Com a extensão das medidas de quarentena, foram solicitadas mais 4 parcelas complementares de R$ 300. E aqui numa nota lateral, né, tem muita desinformação sobre esse tema da paternidade, né, do auxílio emergencial e do seu valor final. Por isso, eu acho muito importante retomar a manchete aí, para ficar em um exemplo, né, do site noticioso de maior audiência no Brasil, né, que é o UOL, que pertence a um grupo de mídia que faz jornalismo de oposição sistemática ao governo federal, inclusive aí publicando artigos que torcem para que o presidente da República morra. Então, eis aqui o título, né, de uma matéria de 26 de março do ano passado, aspas, Bolsonaro aumenta valor após fala de Maia e propõe R$ 600 a trabalhadores. Tá? Então, o auxílio emergencial, ele se torna o maior programa de transferência de renda da história do Brasil, né? E os números mais atualizados, eles registram um investimento de 321 bilhões e 800 milhões de reais. Tá? Então, isso é equivalente a mais de uma década do programa Bolsa Família, que tem um orçamento na casa de 30 bilhões de reais por ano. Bom, qual que é o lado negativo dessa medida emergencial e assistencial? Ela endividou um país que já opera no vermelho desde o desastrado governo da senhora Dilma Rousseff. Então, desde 2014, o Brasil não registra superávit primário, ou seja, um saldo positivo entre as receitas, né, de tributos e as despesas governamentais, já excluídas aí todas as responsabilidades financeiras, como pagamentos de juros da dívida pública. E o mais triste é que, sob a gestão do atual ministro da Economia, né, um liberal convicto, o Brasil estava caminhando aí na direção do equilíbrio fiscal. Em 2019, né, a previsão de rombo fiscal era de 139 bilhões de reais. Mas o resultado que foi verificado foi um déficit muito menor, de 95 bilhões. E as coisas, então, estavam caminhando bem, né? Segundo os dados oficiais do CAGED, isso de janeiro de 2019 até março de 2020, houve geração de 988 mil empregos formais no mercado de trabalho. O primeiro trimestre de 2020 bateu o recorde de geração de postos de trabalho com carteira assinada. Foram mais de 340 mil.
Mas aí veio a pandemia e a decisão dos governadores e dos prefeitos que, de geladeira cheia e sem penalizar os servidores públicos, decidiram trancar trabalhadores e estudantes saudáveis em casa. Isso obrigou o governo federal não apenas a pagar o auxílio emergencial, como também desembolsar 44 bilhões de reais para compensar a queda de arrecadação de estados e municípios. Também foram abertas linhas de crédito, para as micro e pequenas empresas, totalizando mais de 37 bilhões de reais. Isso foi via Pronamp. E a gente não precisa nem falar, tem também a MP 936, aquela MP do bem, que alocou bilhões de reais dos fundos do seguro-desemprego para evitar a extinção de milhões de postos de trabalho com a flexibilização de normas trabalhistas. Ou seja, embora a gente estivesse trilhando um caminho auspicioso, com redução do déficit público, o Brasil já era um país muito endividado, muito deficitário, muito mesmo antes aí dessa pandemia. Então, agora, a estimativa oficial mais recente, que eu tomei nota, é que 2020 termine aí com um rombo de cerca de 850 bilhões de reais nas contas públicas, dá quase 12% do PIB, 9 vezes o déficit registrado em 2019. Então, somente após a consideração de todos esses números e desse cenário fiscal, fiscal alarmante, é que a gente pode analisar com propriedade a fala do presidente da República. Emergencial não significa duradouro nem vitalício. E mais importante, realmente, a nossa capacidade de endividamento está no limite. Isso é a mais pura verdade. E essa manifestação demonstra o compromisso da administração federal com o teto de gastos, com a responsabilidade fiscal e, o mais importante, com os compromissos assumidos na eleição. Uma eleição que chancelou, que endossou uma agenda mais liberal e menos intervencionista para a economia brasileira. Esses programas de transferência de renda, como Bolsa Família ou Auxílio Emergencial, embora sejam necessários provisoriamente, são medidas assistenciais paliativas, que não resolvem os problemas estruturais da pobreza e dos péssimos serviços públicos prestados à população brasileira, especialmente nas áreas de educação, de saúde e saneamento básico, que são os fatores que têm impacto direto no bem-estar, na formação intelectual e técnica das gerações mais novas. Então, é fundamental nós termos um governo que é preocupado em não gastar muito mais do que arrecada, para que o Brasil não se torne aí um mal pagador e não seja visto como um mal devedor. Então, nesse sentido, alivia um pouco saber que o presidente tem resistido às tentações eleitoreiras de ficar assumindo dívida na conta dos pagadores de impostos só para aumentar a sua popularidade e melhorar a sua chance de reeleição. Mas, de qualquer forma, cumpre registrar também que o governo federal encaminhou ao Congresso proposta de aumento de mais de 5 bilhões de reais no orçamento do Bolsa Família 2021 e que julho, agosto, setembro, outubro e novembro registraram aí um saldo positivo na geração de empregos formais. Então, esses são passos importantes para a retomada da economia, sem aderir ao populismo rasteiro de distribuir dinheiro de forma irresponsável. Mas tudo depende da boa vontade, da análise técnica de governadores e prefeitos, de serem um pouquinho mais criteriosos quando impõem aí restrições à circulação de pessoas, à abertura de estabelecimentos e todas essas coisas que a gente sempre discute aqui. Vamos para o segundo assunto, então. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a abertura de inquérito para apurar a atuação do ministro Eduardo Pazuello no colapso total do sistema de saúde de Manaus. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou que Pazuello tem feito um trabalho competente, mas defendeu a investigação. Vamos ver. Eu, pelo que eu tenho acompanhado o trabalho do ministro Pazuello, sei que ele tem feito um trabalho meticuloso e de forma honesta e competente. Então, se investigue e se chega à conclusão do que aconteceu na realidade. O ministro Ricardo Lewandowski deu um prazo inicial de 60 dias para que a investigação seja concluída e determinou ainda o depoimento de Pazuello para esclarecer ações adotadas e o envio dos autos à autoridade policial para que essa investigação seja realizada. Caio, qual que é a sua avaliação sobre a abertura desse inquérito para investigar a atuação de Pazuello? O ministro é responsável pelo colapso total de saúde em Manaus e pelos problemas também que estão ocorrendo em outras regiões, como falta de oxigênio, inclusive? Olha, Roberta, só numa nota preliminar, eu queria destacar um dos adjetivos que o vice-presidente Mourão usou para caracterizar aí o caráter, ou enfim, o trabalho do ministro da Saúde, que foi honesto.
né? Isso é uma distinção importante, né? Cumpre registrar sempre. Nós estamos aí há 25 meses sem nenhum registro formal, uma denúncia formal que seja de corrupção na administração federal. Isso é um verdadeiro recorde. E por que no caso da saúde isso é tão importante? Porque especialmente quando nós tratamos do estado do Amazonas e da cidade de Manaus, a gente sabe muito bem sobre o lamentável escândalo de corrupção que eclodiu naquela região durante a pandemia. Foi um dos expoentes do chamado Covidão. Então, esse aproveitamento politiqueiro, de uma situação de emergência de saúde pública, para quê? Para, nessa facilidade de contratos aí sem licitação, esse tipo de coisa, literalmente roubar dinheiro do povo. Então, essa é a primeira parte. Segunda, eu já falei aqui, ser notificado sobre um problema não te torna responsável por ele. Então, isso tem que ser avaliado, tem que ser avaliado se o ministro tinha competência e poderia interferir nesse caso específico. Eu também não sou contrário a investigações, mas é importante lembrar que o pedido de inquérito, ele parte inclusive do Procurador-Geral da República, que muitos aí da imprensa chamam de bajulador geral, por supostamente fazer as vontades aí do governo de turno. Então, vamos lembrar que tanto essa investigação como outra investigação também referente à eventual interferência política na Polícia Federal partiram da PGR. Então, que investigue-se, afinal, quem não deve não teme. Se o ministro achou que há indícios de uma conduta incorreta do ministro da Saúde, isso que seja investigado, mas parece que não foi o caso, que realmente esse foi um problema muito mais regional, tanto que em outras localidades do Brasil isso não aconteceu. O lote de insumos para a fabricação da Coronavac vai ser enviado para o Brasil, mas a boa notícia resultou em mais uma disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória, para provar quem realmente teria conseguido resolver a questão. Agora há pouco, o governador de São Paulo participou de uma coletiva de imprensa, a gente acompanhou por aqui, contou com a presença inclusive do embaixador da China e anunciou que os insumos chineses vão chegar a partir do dia 3 de fevereiro, portanto, semana que vem. Vamos ver um trecho do que ele disse. A demanda, todo o relacionamento cultivado com a China, com a Sinovac, com o governo chinês, com as liberações, sempre foram conduzidos pelo governo do Estado de São Paulo e pelo Butantan. Nunca houve, volto a repetir, nunca houve nenhuma interferência, nenhuma relação, principalmente para ajudar, do governo federal. Após essa declaração de Dória, Jair Bolsonaro garantiu nas redes sociais que a Embaixada da China já tinha informado ao governo federal que a exportação foi aprovada e que o material estaria sendo enviado ao país. Caio, qual que é a sua avaliação sobre mais um capítulo dessa disputa entre o governador do estado de São Paulo e o presidente Jair Bolsonaro? Eu queria começar lendo aqui para o espectador da CNN, uma publicação do próprio embaixador da China, nas redes sociais, aspas, a China está junto com o Brasil na luta contra a pandemia e continuará a ajudar o Brasil nesse combate dentro do seu alcance. A união e a solidariedade são os caminhos corretos para vencer a pandemia. Então, perceba, espectador, que a mensagem não fala a China e o Estado de São Paulo, porque é uma obviedade. O governador João Dória, talvez num delírio de grandeza ou numa antecipação das eleições de 2022, ele está fazendo as vezes do presidente da República, e passando vergonha institucional. Afinal de contas, a gente não tem o embaixador paulista na China, nós temos o embaixador brasileiro e vice-versa. São tratativas entre países. Então, naturalmente, quando existe uma questão como, por exemplo, o desembaraço de insumos para a produção de um produto vital aqui no Brasil, isso é tratado pelo governo do respectivo país. Agora, isso é uma obviedade. Então, mostra, assim, na esteira do que vem acontecendo. Então, primeiro, o João Dória anuncia a vacinação para 15 de dezembro. Depois fala que São Paulo já teria aí quase 11 milhões de doses no final de dezembro. Depois, aí de forma espetaculosa, de forma midiática, ele se antecipa ao planejamento do governo federal e rouba para si um momento que deveria ser do Brasil, de união nacional, de superação de divergências. Então, eu vejo esse capítulo aí, mais uma vez,
assim, lamentando, porque é mais uma ação para a paternidade de uma vacina, que não é uma conquista individual de determinada autoridade política, mas é uma conquista coletiva, envolve agências nacionais, cientistas de mais de uma nação, uma empresa, né, com capital aberto, mas enfim, sede na China. Então é só muito triste ver o que as pessoas são capazes para ganhar crédito por aquilo que elas não necessariamente produziram.